podem ignorar, que é só o social mesmo. É uma alegria, um prazer novamente poder compartilhar um pouquinho com a Paludo e esse time que eu admiro tanto, essa empresa que eu admiro tanto, um pouquinho sobre ética. O termo ética está em todas as placas das empresas, em todas as missões, em todos os valores, o termo ética está sempre presente. Mas em que momento que a gente para discutir sobre o que é ética e como ser ético? E eu acho que esse é o momento, né, numa sexta-feira, da gente retomar um pouquinho o conceito, entender o conceito e mais do que isso, entender como que a gente aplica isso nas nossas relações profissionais, obviamente esse é o foco, mas também nas relações pessoais, na nossa vida cotidiana. Lembrando que não é só o que a gente fala sobre, né, é como a gente se comporta. Então, quando eu falo do termo ética, e aí a gente remonta lá ao termo grego ethos, ele diz respeito ao comportamento. De modo muito didático, ética nada mais é que o conjunto de comportamentos, de regras consideradas aceitas por um grupo social. É por isso que, para um determinado grupo social, os valores e as regras podem parecer tão diferentes. Por isso que, se nós estivermos numa comunidade indígena, as regras podem nos parecer tão estranhas e, para eles, tão comuns. O mesmo acontece em grupos sociais diferentes, em países diferentes. Mesmo no mesmo país, você pode ter orientações de comportamento muito diferentes. Porque a ética, como eu disse, diz respeito a comportamento. E aí talvez vocês possam se perguntar assim: poxa, mas não existe um comportamento comum esperado por todos? Será que isso vai sempre se distinguir? E aí nós vamos chegar numa explicação um pouco mais técnica e de que o conceito de ética ele vai abarcar dentro do seu conceito grande de comportamento os preceitos relacionados à moral, à religião e ao direito. Mas antes de falar especificamente desses comportamentos regrados, eu gosto muito de trazer, o Papa, né, da ética, um dos filósofos que são referência no conceito e na discussão e no aprofundamento do que é ética, é Aristóteles. Nós temos aí Aristóteles, Sócrates e Platão, mas Aristóteles eu gosto muito porque ele conecta, ele relaciona o conceito de ética com a ideia de virtude e da felicidade. E num momento que a gente vive, em que a gente fala tanto de saúde mental, eu gosto muito de conectar a ética com a virtude e com a felicidade, porque quando nós aderimos a esse comportamento, a tendência de nós termos um ambiente mais virtuoso, mais saudável e mais feliz no ambiente de trabalho, ele se aproxima mais. Então, o que ele diz é que, no fim de tudo, o que o ser humano quer é ser feliz. E a ética é um instrumento, é uma ferramenta bem importante para isso. Então, manejar os conceitos éticos e os comportamentos nos levam a uma vida mais feliz, mais virtuosa, que é o que todo mundo quer, em especial no ambiente de trabalho. Viu, se vocês quiserem, fazer qualquer comentário, por favor, me interrompam, tá? Aí no grupo de Já Sabe eu estou vendo mais, né, podem levantar a mão, podem me interromper, para ser um pouco mais também, participativo. Então, quando se fala de ética, é óbvio que o foco ético está aqui no ambiente de trabalho, mas é difícil pensar que uma pessoa que é antiética na família e na sociedade vai ser ética no ambiente de trabalho. E uma coisa que eu gosto de trazer sempre, que quando a gente veste a camisa de uma empresa, tudo que a gente faz, de um modo ou de outro, dentro ou fora do ambiente de trabalho, respinga na empresa que a gente representa. Então, isso é um aspecto bem interessante. Por mais que as pessoas digam assim, eu tenho que separar, porque quando eu estou no ambiente de trabalho é de um jeito, quando eu estou de outro. Não é assim. Quando eu vejo a Camila no ambiente social e eu sei que ela é uma funcionária da Paludo, a conduta dela vai respingar, obviamente, na empresa. Por mais que se separe. Não.
Então, esse discurso de eu sou ético no ambiente de trabalho, mas na vida real eu não sou, não se sustenta. Nós precisamos liderar pelo exemplo em qualquer ambiente que nós estejamos, em qualquer das relações que nós estejamos. Então, quando eu falo de ética, é claro que no ambiente de trabalho me parece que isso está mais exacerbado, né? Porque eu me relaciono com diferentes. Eu me relaciono com muitos colegas, né, com muitos clientes, com muitos fornecedores. Em casa eu fico mais protegido, mas no ambiente de trabalho isso se aflora. Então, a gente não consegue separar, em especial nós que estamos em comunidades pequenas. Dizer que você é ético no trabalho e não é em casa e não é na sociedade, né, não vai funcionar. Estava acompanhando hoje uma matéria de um profissional da educação física, um personal trainer, muito relevante em Brasília, muito conhecido em Brasília, com muitos seguidores, que foi pego furtando um cacho de banana e uma bandeja de frango num grande mercado em Brasília. Filmado, isso foi divulgado. E aí os comentários, né, de que não foi a primeira vez que ele foi pego furtando, e os comentários dos alunos, das pessoas que conheciam, dizendo: nossa, mas não parecia no ambiente, né? Não parecia no ambiente de trabalho, nas relações. Então, em algum momento, a nossa conduta ela vai ser espelhada, por mais que a gente consiga por um tempo esconder isso. E aí vários vídeos dele vieram à tona, realmente cometendo furto em ambientes públicos, né? Então, acaba que a academia que ele trabalha também vai ser prejudicada por isso, enfim, né? É muito importante a gente ter isso em mente. E outro aspecto que eu gosto muito que o Aristóteles traz, quando ele fala da ética, além da ética nos levar à virtude e à felicidade, ele traz a ética no hábito, né? Então, a ética é uma prática reiterada, é uma conduta reiterada. Nós somos o que nós falamos e fazemos a todo tempo. É aqui que se solidifica o conceito de virtude moral, o conceito de ética. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo. Mas se eu não exprimo isso pelos meus hábitos, pela minha conduta, cai tudo por água abaixo. E aí nós temos o conceito do Clóvis de Barros, que é um filósofo brasileiro, e ele traz muito para a sua prática os ensinamentos dos grandes filósofos, e eu gosto muito, porque a ética é uma disposição ininterrupta para o aperfeiçoamento da convivência. E por que ininterrupta? Porque as nossas relações, elas mudam o tempo todo. Se a gente falar das relações sociais empresariais há 20 anos atrás, muito diferente do que nós temos hoje. Não só por conta das gerações que mudam, dos valores, a gente fala, será que os valores mudam? Será que a ética muda? Não deve mudar, não pode mudar. Mas nós precisamos entender que as relações elas são aprimoradas, nem sempre para melhor, né? Mas elas são atualizadas. E a gente tem que estar disposto, de modo ininterrupto, a aperfeiçoar essas relações. Imaginem, eu falava essa semana que quando eu comecei a trabalhar, aos 19 anos, na verdade aos 16, mas numa grande empresa aos 19, nós tínhamos um computador e um telefone fixo. E o telefone fixo ainda tinha fax. Então, as comunicações eram assim. E hoje nós nos comunicamos entre colegas pelo WhatsApp, com fornecedores, com clientes. Não tem mais aquela formalidade das relações que, na época, quando eu enviava uma correspondência para um cliente, mesmo que fosse por e-mail, prezado senhor, com os cumprimentos, atenciosamente, né? Hoje as nossas relações com o cliente é você, é um VC, né? A gente abrevia tudo. E me parece que talvez no ambiente de trabalho, o que a ética busca retomar é que o comportamento ele precisa seguir ainda precisa seguir e respeitar algumas orientações nessas relações. Por mais que a digitalização, que as redes sociais estejam inseridas, e a gente precisa estar atento a isso, as relações vinculadas com inteligência artificial, com as novas tecnologias, não vamos fugir disso. Mas as relações humanas,
o tratamento humanizado, o comportamento ético precisa continuar sendo o nosso fio condutor, sob pena de nós prejudicarmos ainda a imagem, a moral, não só das pessoas, mas também do ambiente empresarial da empresa que eu represento. E aí, trazendo a ética para um conceito um pouco mais concreto, eu tenho essa ética muito, assim, romântica, né, do comportamento em sociedade, e aí eu chego para 2 aspectos e 2 conceitos que são bem importantes e um pouco mais palpáveis, né, que é o conceito de moral e o conceito de direito, de regra jurídica. Quando eu falo de moral, eu estou falando ética, comportamento, né? A moral já é aquele comportamento aceito no grupo social em que eu vivo e, mais do que isso, é a minha relação com a consciência. É a minha relação com a consciência. A moral está muito conectado com o que o indivíduo entende como certo e errado, óbvio, sob a perspectiva do grupo social que eu estou inserido. E aí eu pergunto para vocês, o conceito de moral para Joaçaba, que é uma cidade menor, talvez um pouco mais provinciana, é o mesmo conceito moral que nós temos numa grande cidade como São Paulo? Possivelmente não. Se eu tiver no centro da cidade de Joaçaba um outdoor de propaganda de biquíni ou de uma propaganda em que a modelo esteja nua, isso vai ter a mesma aceitabilidade que teria numa cidade como São Paulo? Possivelmente não, né? Então, nós temos que entender que alguns comportamentos, eles são mais ou menos aceitáveis também de acordo com o local e com o momento que eu estou vivendo. Já as regras de direito, elas vão estabelecer de modo claro, com penalidade, inclusive, qual que é o comportamento esperado. No caso do colaborador, eu tenho uma regra muito clara estabelecida na legislação trabalhista. O que se espera, o que se pode fazer e o que não se pode fazer. No caso do empregador, da mesma forma. No caso da nossa vida no ambiente social, a mesma coisa. Eu tenho de modo muito claro quais são as regras no direito civil, quais são as regras no direito penal. Então, hoje, se eu postar uma foto violando a imagem de alguém, causando dano à moral daquele indivíduo, eu posso ser penalizada pelas regras de direito. Quando eu descumpro uma regra moral, eu não tenho uma penalidade clara. Então, se eu saio pelada na rua em Joaçaba, ou vestida inapropriadamente, possivelmente eu não vou ser penalizada por isso, eu não vou ser presa. Não, agora, se eu cometer um crime, um ato que afronte uma regra de direito, sim, eu vou ter as consequências. Então, quando eu descumpro um preceito moral, a penalidade ela é muito mais a reprovação social. Agora, quando eu descumpro uma regra escrita de direito, eu tenho as penalidades contratuais, judiciais, referentes àquela regra descumprida. E o que acontece quando eu descumpro uma regra no ambiente da empresa? Se é uma regra estabelecida numa política de conduta, eu tenho a penalidade prevista naquela regra. Vejamos que, por exemplo, na Paludo, nós temos uma regra relacionada ao uso de veículos, certo? E essa regra estabelece direitos e deveres do colaborador que usa o veículo. E ele sabe quais são as consequências em caso de descumprimento. Essa é uma penalidade administrativa estabelecida pela empresa, e quando a gente acessa o veículo, a gente sabe quais são as regras, os direitos e deveres. No âmbito jurídico, o que pega, né? Quando eu falo de regras de direito, isso talvez choque um pouco vocês. Nós temos aí mais que 6 milhões de normas vigentes no nosso país hoje, e a gente não pode alegar o desconhecimento dessa regra. Então, eu não posso dizer, poxa, eu não sabia que eu era obrigado a usar cinto de segurança. Poxa, eu não sabia que eu tinha que pagar esse tributo. Ninguém me avisou. Poxa, eu não sabia que eu precisava, no ambiente de trabalho, atuar de modo X ou Y. A gente não pode alegar o desconhecimento da lei. Quando eu falo de ética, comportamento esperado. Quando eu falo de moral, consciência do indivíduo e a consequência é uma penalidade e uma reprovação social. Agora, quando eu falo de regras de direito ou regras estabelecidas no ambiente da empresa, em caso de descumprimento, eu tenho consequências. Descumprimento de regras jurídicas, penalidade estabelecida pela lei. Descumprimento de regras estabelecidas pela empresa,
penalidades administrativas estabelecidas pela empresa ou pela legislação trabalhista. Advertência, uma suspensão, né? Dispensa sobre justa causa, enfim. Quando a gente fala de inovação nas palestras, é muito legal assim, você falar dos cases da Uber, da Amazon, mas eu sempre penso assim, né? O que a gente ensina para o outro, se não aquilo que a gente já viveu? E quando eu falo de ética, a mesma coisa. Eu poderia passar 3 horas aqui falando o que Sócrates, o que Aristóteles, o que Platão explicam sobre ética, para além dos conceitos, cases. Mas eu gosto muito de trazer as experiências que eu tive aí. Estava fazendo meu planejamento previdenciário essa semana. São 27 anos e 3 meses trabalhando no âmbito empresarial. Então, nesses 27 anos, aprendi muitas coisas na prática sobre ética. Algumas pela dor, algumas pelo amor, né? E eu tenho certeza que cada um de vocês já viveu experiências boas e outras nem tanto, relacionado ao comportamento esperado no ambiente de trabalho. E talvez na vida, mas aqui a gente vai falar sobre o ambiente de trabalho, né? Então, estava recordando que nos primeiros anos que eu trabalhei, na universidade, uma vez um superior imediato veio me perguntar sobre a conduta de um colega. E eu muito, assim, jovenzinha, né, 18 anos, sem nenhuma experiência, fiz alguns comentários sobre a conduta do colega, e no dia seguinte eu fui chamada pela coordenadora de recursos humanos, né, para me dizer que, olha, alguns comentários sobre a conduta de terceiros não devem ser assim compartilhadas amplamente e tal. Então, aquilo já, né, já me acendeu alerta. Opa, né? Então, no ambiente de trabalho, eu não posso falar o que eu penso, o que eu quero, eu tenho que ter alguns cuidados, em especial se esse comentário vai, de algum modo, criar um mal-estar ou expor um outro colega. E nesse meio tempo, várias vezes eu tive oportunidades e de refletir sobre, daí eu vou admitir, refletir sobre conduta, né? E o primeiro grande aprendizado que eu tive, em especial no atendimento ao público, porque eu sempre trabalhei muito atendendo pessoas, atendendo estudantes, atendendo professores, mesmo quando eu era professora de inglês aos 16 anos, e nem sempre a gente recebe o tratamento esperado. Imagino que vocês também nas relações, seja com um colega, seja com um funcionário, seja com um terceiro, seja com um cliente, nem sempre a conduta é aquela esperada. E a primeira grande lição que fica é que a gente não muda o outro, né? Quando se trata de comportamento, eu só posso definir o comportamento a partir da minha própria visão e do meu próprio comportamento. Então, não é o outro que decide que eu devo ser educado, gentil, elegante e polido. Quem decide sou eu. Jéssica, mas eu tenho um colega que não é tão legal. Não é sobre ele, né? É sobre mim. Isso é o que ficou muito forte para mim. Quem decide como eu me comporto e que eu vou ter um comportamento adequado ao ambiente que eu estou, sou eu. Não é o meu colega, não é o meu cliente, não é o meu terceiro. Sou eu. Um outro aspecto também muito ligado ao comportamento ético no ambiente de trabalho é o conceito de autorresponsabilidade. Como eu não mudo o outro, eu tenho que entender que deve partir de mim o primeiro passo de assumir a responsabilidade, mesmo quando eu não tive a melhor atitude perante uma situação, mas é assumir isso e a partir disso, de quem define como é que tem que ser o comportamento, como é que tem que ser a conduta, sou eu, não é o outro, né? Então, ser autorresponsável com relação às regras que eu tenho na empresa. Horário a cumprir, comportamento, trato com o colega, vestimento, regras estabelecidas. Então, quando eu começo a trabalhar no ambiente, eu sei quais são as regras da empresa. Eu sei como é que eu devo me comportar em termos de vestimento, eu sei como é que eu tenho que me comportar em termos de horário. E aí, um outro tema que tem sido muito discutido é a questão do assédio, né? Eu fui questionada numa palestra essa semana numa escola por um professor se configuraria assédio
o fato da diretora estar pressionando ele a chegar no horário no ambiente de trabalho, né? Expor ele, olha, a diretora tem me pressionado porque ela diz que eu tenho que estar aqui, mas eventualmente eu me atraso. E aí ela me expõe em público. E aí eu tive que dizer para ele, olha, né, você não é exposto quando você é pressionado a seguir regras. Isso não é assédio, isso é o mínimo. Quando eu sou cobrado pelo trabalho que eu devo exercer, pelo horário que eu devo cumprir, pela vestimenta que eu tenho que ter, isso não é assédio, pessoal. Quando o meu superior imediato diz para mim assim, Jéssica, você precisa vir asseada para o trabalho. Uma pena que ainda os líderes precisam dizer isso para os seus colaboradores, mas sim, Jéssica, você precisa escovar os dentes, você precisa vir com a roupa limpa. Quando eu tenho um líder que precisa dizer isso para o seu colaborador, isso não é assédio. A gente orienta que os elogios sejam públicos e que as repreensões elas sejam privadas, mas isso não é assédio, pessoal. Se eu tenho uma regra de comportamento, o mínimo é que eu seja autorresponsável para cumprir. E acreditem se quiser, existem líderes ainda hoje em empresas, em grandes empresas, em boas empresas, que precisam dizer para o colaborador que sim, que ele precisa chegar no horário, que sim, se ele bate ponto ou se ele assina uma ficha de entrada e saída, que ele tem que fazer isso no horário que ele chega e não no horário que ele acha que ele tem que preencher a ficha. Que ele precisa responder no horário que ele sai e não no horário que ele deveria sair. Parece que é óbvio, mas o óbvio ainda precisa ser dito. E isso está diretamente relacionado ao comportamento ético que nós temos no ambiente de trabalho, né? Será que eu preciso ter um líder a todo tempo me dizendo isso, que eu preciso seguir regras? Então, isso é o comportamento ético. É eu ser autorresponsável na minha conduta, no cumprimento do que está estabelecido, escrito ou não, no que é óbvio e no que não é óbvio, né? Só pena de ter as responsabilidades cobradas, né? Outro aspecto que é super importante, e a gente vê muitas reclamações, assim, dos líderes com relação aos jovens, mas não só os jovens, porque tem gente da minha idade também que é insubordinado, que tem dificuldade de lidar com hierarquia, acatar a liderança, né? Então, nós temos que respeitar a hierarquia. Se eu estou no ambiente de trabalho, por mais que eu tenha um vínculo pessoal com a Giana, no ambiente de trabalho é seu Ico, é dona Giana, é a senhora, entendeu? Não tem miga sua louca. Por mais que eu tenha uma colega que eu tenha proximidade, no ambiente de trabalho, não é, amiga? Respeitar o ambiente de trabalho, respeitar a hierarquia. Fora do ambiente, sim. E não quer dizer que a gente não possa brincar, ter um ambiente agradável, né? Uma outra pergunta ainda relacionada a comportamento no ambiente, ética e assédio. Jéssica, eu posso namorar um colega de trabalho? Isso caracteriza assédio? Isso, se a empresa tiver uma regra clara, o que eu entendo é que a empresa tem que ter uma regra clara de relacionamento no ambiente de trabalho, né? Ninguém fica pegando na mão, se beijando no ambiente de trabalho. Isso é o óbvio, né? Que às vezes precisa ser dito. Mas não é assédio se dois colegas da mesma empresa namoram. Não é assédio, desde que haja consentimento. O que eu não posso é assediar um colega que não quer se relacionar comigo, daí sim. Caso contrário, posso ter relacionamento de amizade, de namoro, né, com colegas, desde que fora do ambiente de trabalho, bem importante. Adequar a comunicação e a vestimenta, de novo. Se eu estou representando a empresa, eu estou lá nas redes sociais da empresa, estou no e-mail mandando mensagem para um fornecedor, para um cliente, para um colega, respeite, adeque a sua comunicação. Mesmo que seja no WhatsApp, tá? Cuidado com as gifzinhas que a gente manda no WhatsApp para cliente, para fornecedor, né? Manter a descrição sobre as atividades de trabalho. Isso eu aprendi no começo, né? Na minha primeira atividade, assim, então isso não se fala, isso não se comenta. O que acontece no ambiente de trabalho fica no ambiente de trabalho. Nada se extrapola, nem para a mãe, nem para o pai, nem para o marido, porque isso acaba, né, se proliferando. Então, hoje, com essa difusão das redes sociais, as coisas fogem muito rápido. E uma coisa que precisa ficar claro para a gente:
uma vez que eu faço um comentário no Facebook, uma vez que eu mando uma mensagem no WhatsApp, uma vez que eu posto alguma coisa no Instagram, isso não se perde mais, isso não se recupera. Se uma pessoa printou, se uma pessoa usou essa mensagem, você não recupera mais. Então, eu tenho que ter todo o cuidado, em especial quando eu uso telefone institucional, e-mail institucional, redes sociais institucionais. Lembrem que a Giana da Paludo, que é o João da Paludo, que é o José da Paludo, tá? Eu gosto muito do conceito de servidor, mesmo no ambiente privado, porque o servidor é aquele que serve. E quando eu estou no exercício das minhas atividades laborativas como colaborador de uma empresa, eu sou um servidor. E eu preciso servir os meus colegas, os meus superiores, os meus clientes, os meus fornecedores, e eu preciso fazer isso com rigor, com zelo e com cuidado, com respeito, né? O objetivo de todos deve ser o mesmo, não só na placa lá na sala de reuniões, mas na conduta. Esse é o objetivo que nós temos. Nosso objetivo é levar o melhor atendimento, o melhor produto, o melhor serviço para o nosso cliente. E isso, óbvio, perdoem, e isso, óbvio, se reflete também nas nossas relações com colegas no ambiente, no ambiente de trabalho. Tem que estar muito claro que o objetivo de todos é o mesmo. Eu amo essa imagem porque isso deixa muito claro o quanto nós precisamos, no ambiente de trabalho, estar atentos às mudanças. E o que não significa que o respeito ao comportamento, às regras éticas, elas precisam ser ignoradas. Pelo contrário, essa imagem dos dinossauros, né, que foram os maiores e mais fortes e talvez inteligentes animais que habitaram essa terra, e que hoje não existem mais, evidenciam o quanto o mundo muda e o quanto o mundo muda rápido. E se nós não nos adaptarmos, nós vamos morrer como empresa, como profissionais, como líderes. Não é o que mais forte sobrevive, não é o mais inteligente, é o que se adapta melhor. Nós precisamos estar adaptados. E aqui, de novo, pode ser que o comportamento ele se atualize, ele se adeque, mas os valores não podem mudar. Os valores de respeito, os valores de comportamento adequado, os valores relacionados à hierarquia, à educação, tudo isso precisa ser preservado no ambiente de trabalho e nas nossas relações. Aquele discurso do tipo, quando eu cheguei já estava assim, sempre foi assim, não pode ser um discurso utilizado, um discurso praticado no ambiente da nossa empresa. Até porque eu sei que não é isso que a liderança orienta, não é isso que a conduta de todos vocês orienta. Então, não é porque sempre foi feito de uma maneira que eu não posso melhorar, que eu não posso revisitar, que eu não posso aprimorar. Então, quando eu falo, e poxa, mas eu sempre mandei e-mail assim, mas eu sempre tratei o funcionário assim, mas eu sempre olhei para o cliente dessa maneira. Por que não melhorar? Por que não olhar de uma maneira um pouco mais atualizada, empática? Eu acho que esse conceito de empatia tem um vídeo muito legal. Até posso compartilhar depois o link para a Giana compartilhar com vocês. Ele fala da empatia que a gente reproduz por aí, né? Seja com relação ao colega, seja com relação ao cliente, ao terceiro, ao fornecedor. É aquela empatia de, nossa, coitado, está passando por um problema difícil. E nesse vídeo, aquele indivíduo que está passando numa situação difícil, que está lá no buraco, eu sou empático quando eu entro no buraco. E não quando eu digo para ele assim, nossa, que difícil, sinto muito, mas veja pelo lado positivo. É aquela empatia de, lamento que isso esteja acontecendo com você, estou aqui para o que você precisar. Então, também conectado com o que se espera de um comportamento no ambiente de trabalho. Eu adoro essa imagem da Barça, porque quando eu era, vocês são jovens, né? Mas quando eu era criança, adolescente,
O meu sonho era ter a Barça, e os meus pais não tinham condição financeira de ter a Barça, porque todo o conhecimento do mundo estava aqui. Tudo que eu precisava saber sobre o mundo estava na Barça. E hoje, o volume de informações, a velocidade das informações, às vezes fazem com que a gente se perca no tempo e perca esse fio condutor do comportamento ético, do comportamento humanizado, do comportamento empático, porque parece que tudo é muito rápido, porque parece que as coisas estão mais velozes, porque parece que agora a imagem não importa mais, o vídeo não importa mais, a voz não importa mais, porque tudo acontece muito rápido. E não, né? E não. A gente precisa entender que mesmo tendo esse volume de informações circulando, e a gente está falando de muita coisa acontecendo em 1 minuto, né? Pesquisas, vídeos, mensagens enviadas, horas de YouTube, horas de Netflix, nada disso vai substituir o contato e as relações humanas. Nada disso vai substituir o modo como eu toco o outro indivíduo. Nada disso vai substituir o modo como o outro se sente quando eu interajo com ele, quando eu lidero, e o modo como eu me comporto, né? Parece que ninguém mais ouve ninguém. Todo mundo fala ao mesmo tempo. E que eu também não sou mais ouvido. E que a minha conduta não importa, né? E é aqui sim que a gente vê o quanto isso importa, o quanto esse cenário nos faz refletir sobre o conceito de ética e sobre o quanto o comportamento, parece que não, mas sim, é cada vez mais importante nas nossas relações, né? Então, o conceito de ética, ele não muda, mas ele melhora, ele se aprimora, de modo que eu também não posso ignorar que as relações mudaram, que eu não estou mais só conversando, que agora eu estou me comunicando, que agora eu tenho inteligência artificial, que agora eu posso gravar as pessoas, que agora eu posso manipular áudio e vídeo, né? Que agora eu trabalho home office, que agora eu trabalho no celular, no final de semana, à noite. Então, eu preciso estar atento a isso e as minhas relações empresariais também. Então, essa é uma pesquisa de Harvard, não apareceu aqui, depois eu coloco a fonte, sumiu aqui do slide, mas é uma pesquisa da Harvard Business Review, que é referência no mundo em liderança, e eles dizem o seguinte, né? Quais são as principais, essa pesquisa diz, e foi entrevista com 300 mil empreendedores, líderes no mundo, quais são as principais atitudes que demonstram a ética profissional? E por incrível que pareça, né? Nada que custa reais, nada que depende de um doutorado, de um mestrado, de um PhD, né? O primeiro aspecto, honestidade. Não é só honestidade na perspectiva financeira, né? De que eu não levo uma caneta que não é minha embora, de que eu não passo para trás no espelho ponto, de que eu não uso o carro para uma finalidade que não era aquela finalidade que está prevista, né? É a honestidade também da conduta, né? Do que eu faço, não só do que eu falo. Tem um ditado que é interessante que diz assim: o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, eu posso vociferar conceitos de ética por aí, de comportamento, julgar os meus liderados, os meus líderes, né? Mas é o meu comportamento efetivamente, né? É o que eu faço, são as minhas atitudes. Relacionamento pessoal também é um desafio para todos nós. Nós não escolhemos os nossos líderes, os nossos colegas, nem sempre concordamos com posições dos nossos colegas, dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, e ainda assim eu preciso me relacionar com eles. Um aspecto que é chave aqui nas relações: respeito. Se eu consigo atuar de modo respeitoso com o outro, a ética é uma consequência. Se eu consigo respeitar o meu colega, respeitar o meu fornecedor, o meu cliente, né? Aqui um outro aspecto que também demonstra o comportamento ético no ambiente de trabalho é o modo como eu me comunico.
E aqui tem se falado muito em comunicação não violenta, né? E aí a comunicação violenta, eu não sou uma especialista no tema, mas basicamente ela vai dizer o seguinte: observe, comunique o seu sentimento, né? E a partir disso tome as ações necessárias para aquela mediação. Então, é muito menos dizer você é incompetente e mais dizer me sinto desrespeitada quando você não cumpre um combinado que a gente fez. Tá? Então, como eu comunico isso? E o importante de comunicar, porque muitas vezes a gente não fala. Né? A gente não fala, a gente não expressa. Tem jeito de falar. Ainda nas experiências que a gente tem, também conectado com essa questão do assédio, atendi um grupo de clientes com muitos colaboradores e uma colaboradora disse para mim assim: é assédio quando o meu colega me toca ao conversar comigo? Daí eu perguntei, como assim? Eu tenho um colega que ele tem mania ao conversar conosco de sempre tocar. Eu já percebi que é uma mania dele. Ele faz isso com todos os colegas. Ele toca no ombro, toca no braço. E eu me sinto extremamente desconfortável com isso. Eu não gosto que me toquem. E aí eu quero saber se isso caracteriza assédio ou não. Eu falei, não, não necessariamente. O que eu vou te recomendar? Que você fale com o teu colega. Fale assim, Joãozinho, eu me sinto mal quando você me toca. Eu sei que você não faz por mal, mas eu me sinto mal quando você me toca e a gente conversa. Me gera um desconforto. Você pode parar? E ela falou, mas será? É isso. Então ela comunicou com o colega que ela não gostava, o colega desculpou e nunca mais, né? Às vezes falta a gente comunicar no ambiente de trabalho, seja para um colega, seja, né, às vezes com o cliente um pouco mais de cuidado, com o fornecedor, né? Sempre busque o líder, sempre busque o RH, mas quando a gente começa a entender isso, a nossa vida também no ambiente de trabalho fica melhor. Foco em resultado, sim. Quando eu visto a camisa da empresa, e eu não estou falando literalmente só, eu estou falando de quais são os objetivos da empresa e o que eu estou fazendo aqui no exercício das minhas atividades. Quais são as minhas ações? Eu fui contratado para fazer o quê? Foca nisso. Porque quando eu não foco no que eu fui contratado para fazer, eu também deixo de ser ético. Deixo de ser respeitoso com o meu empregador, com o meu contrato de trabalho. Eu estou descumprindo uma regra estabelecida na minha relação empresarial. Autodesenvolvimento. Então, não é só o que a Paludo me proporciona de educação, o que eu estou buscando para me desenvolver e para estudar. E aquele papo de, olha, os cursos são muito caros, não cabe aqui, né? Porque nós temos todo o conhecimento do mundo, diferentemente de quando eu era criança, estava tudo na Barça, todo o conhecimento do mundo hoje está no celular. E nós temos acesso gratuito a isso. Então, não tem desculpa para não estudar, para não se desenvolver, né? Outros aspectos que demonstram a ética no ambiente de trabalho: disciplina, seja para cumprir o que foi combinado, para chegar no horário, para planejar as minhas atividades, para organizar. E aí não adianta nada eu falar que sou disciplinado se eu passar nas mesas de vocês agora e tiver um copo com café sujo, um guardanapo sujo de comida, papel bagunçado. Isso também diz respeito à ética, tá? Diz respeito a como eu me comporto no ambiente de trabalho. Se eu deixo meu espaço limpo, se eu sou respeitosa também naqueles espaços que são comuns, seja numa copa, seja num banheiro, tá? Aí o desenvolvimento das soft skills também, né? Soft skills são as habilidades de relações sociais, que é o que tem se falado o tempo todo quando se fala de comportamento ético. O cara pode ser muito bom tecnicamente e ele é contratado com base nisso, mas 90% das dispensas estão relacionadas ao comportamento social, às soft skills ou a falta delas, né? E aí, de novo, um outro comportamento ético super esperado hoje, um comportamento super esperado é o comportamento inovador. Ai, Jéssica, mas eu não entendo nada de tecnologia. Como assim? Eu sou ético também quando no meu ambiente de trabalho eu percebo melhorias que podem ser feitas, produtos que podem ser ofertados, serviços que podem ser ofertados e não compartilho. E me eximo de não olhar para isso. Não,
Inovar não é responsabilidade minha porque eu fui contratada para ser engenheira. Inovar não é minha responsabilidade porque não é responsabilidade, não, eu fui contratada para ser recepcionista. Não. Todos nós no ambiente de trabalho, para agir eticamente, somos responsáveis por tudo. Pela limpeza do ambiente, por garantir que todos sejam atendidos. Não é porque eu não sou recepcionista que eu vou estar na entrada da minha empresa, vai chegar um cliente e eu vou ignorar, porque eu não sou recepcionista, né? Mas eu sou engenheira civil e eu vou receber esse cliente, eu vou dar as boas-vindas e eu vou pedir se ele precisa ser atendido por alguém. É isso, né? Então, isso é o que se espera também da ética profissional. Não é só aquela teoria bonita de vamos buscar a virtude para ser feliz. De modo prático como é que eu estou agindo como profissional para garantir não só o meu bom comportamento, mas do ambiente e para garantir que esse ambiente tenha os elementos necessários para cumprir a sua missão institucional, para cumprir a missão da Paludo. Tá? É responsabilidade de cada um. Tá? Aqui, de novo, né, falando das as habilidades necessárias para o ambiente de trabalho, né? Então, aqui, a inteligência emocional é a primeira delas, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Aqui, quando eu falo de ética, é muito fácil falar de ser ético, de ter um comportamento adequado, quando eu estou bem, quando eu me sinto bem pessoalmente, quando as coisas na minha casa estão bem, quando no ambiente de trabalho está bem. Só que a gente acha que a responsabilidade por eu estar bem é só do ambiente de trabalho. Não, é o meu chefe não é legal comigo, então eu estou depressiva, é culpa dele. O meu colega, eu não ganho o que eu queria ganhar, agora os Estados Unidos vai taxar o Brasil 50%, é isso, enfim, né? De quem que é a culpa? Não é. Assim, eu não consigo resolver no outro, eu preciso olhar para mim. E eu não consigo ser uma pessoa ética, ter um comportamento adequado, essas coisas estão muito ruins comigo. Então, eu preciso olhar para a inteligência emocional também. Eu preciso fazer o exercício da adaptabilidade, de entender que o meu cérebro ele não quer mudar, ele quer fazer todo dia a mesma coisa, porque se ele mudar, ele vai cansar. O cérebro ele é feito para rotina. Toda vez que eu provoco ele, ele resiste. Comecem a fazer uma atividade física para vocês verem. Comece a estudar uma língua nova para vocês verem. Agora eu vou começar a academia. Viu? Esfrio, o primeiro frio, primeira dor de barriga, vocês param. O cérebro vai dizer o quê? Não, hoje não dá. Hoje tá frio. Dieta é assim, começou na segunda, na terça, o cérebro já diz, não, mas só hoje tem sonho na empresa, hoje eu vou comer sonho. Só um, né? O cérebro, ele não é feito para inovar, ele é feito para economizar energia. Como é que eu provoco o meu cérebro? Fazendo antes de pensar. Eu não vou pensar se eu vou na academia, eu vou. Eu não vou pensar se eu vou fazer uma atividade nova, se eu vou começar a ler um livro. Eu vou começar com uma página. Eu vou mudar o caminho que eu faço para o trabalho. Eu vou conversar com uma pessoa diferente. Eu vou ler um livro novo. Vou começar a estudar uma coisa nova. É isso, eu vou testar o meu cérebro. Eu vou fazer ele se adaptar na marra. Autocuidado, saúde mental. Eu vi que a Paludo começou com um movimento aí de fazer umas caminhadas, né? Super legal, porque às vezes a gente sozinho não vai, mas se eu tenho um grupo, né, fica aí a provocação de se parar, agora tem que voltar. Isso é muito legal, porque às vezes sozinho eu não vou. Pessoal, o ambiente certo, o conhecimento certo e as pessoas certas são determinantes na nossa vida. Se eu estou num ambiente que me puxa, né? Mas tem um autocuidado que depende só de ti, que não depende da tua empresa, que não depende da tua mãe, que depende só de você. Poxa, tem uma coisa que me faz super bem, que é correr. Não depende dos outros, depende de mim. Tem uma coisa que me faz super bem, que é ler. Não depende. Eu tenho que encontrar alguma coisa que me faz bem e fazer. Conexão. Vocês sabem que as relações no trabalho elas melhoram à medida que eu me conecto com os meus colegas, verdadeiramente que eu me interesso em saber como é que você tá, quem é você. Eu não estou falando ser o melhor amigo, mas entender por que o colega se comporta de uma maneira ou de outra, quais são as razões que o motivam. O ser humano ele não é feito para ficar sozinho, ele é feito para se relacionar. Né? E por fim, a coragem. Né?
Se eu não tiver bem, se eu não tiver coragem de enfrentar algumas questões, eu sei que para alguns de vocês, por exemplo, falar em público é um grande medo. Chega para o superior imediato e dizer assim, olha, isso aqui não me incomoda, isso aqui também é um desafio, tem que ter coragem. Mas não é ser vulnerável, né? Porque todos nós somos vulneráveis, mas a gente tem que enfrentar isso. E o exercício da coragem também nos deixa mais fortes. E se eu estou emocionalmente bem, a chance de eu ser mais ético, de eu ter um comportamento mais ético, aumenta. Então, é aqui que entra a relação. Né? Tá, e aí, Jéssica? Então, como é que você resume isso tudo no ambiente de trabalho para eu ser ético? Assim, se eu pudesse elencar alguns conceitos que são determinantes, o primeiro deles é a autorresponsabilidade, né? Saber que a ética está comigo, não com o meu chefe, não com o meu colega, não com Aristóteles, não com o presidente, não com o prefeito, é comigo. É a autorresponsabilidade de assumir, chegar no horário, assinar direitinho o cartão ponto. Não precisa estar, né? A ética é o que você faz quando ninguém está olhando. O que você faz quando ninguém está olhando? Né? E só quem pode definir isso é você. E a tua conduta autorresponsável. Não preciso ter um colega me monitorando, o meu líder me monitorando, o RH me notificando. É isso. Né? E aí a gente enfrenta, né, dilemas éticos nesse exercício da autorresponsabilidade, no exercício de ser mais ético, de ser mais comprometido. Né? Eu vejo eventualmente um ato não ético, né, ou um ato antiético cometido por um colega, convivência desses atos antiéticos, né? No ambiente de trabalho a gente vê muito isso, assim, de novo, né? É um presentinho aceito, usar a informação que eu não deveria usar, é ter uma conduta, é chegar atrasado e colocar lá que eu não cheguei, é falar mal do chefe, é falar mal do colega. São dilemas que a gente vive e que é aqui que a gente prova o comportamento que a gente tem. É aqui, não no que a gente fala, na nossa conduta. Não o que a gente faz quando está todo mundo olhando, mas quando as pessoas não estão olhando. Então, é preciso fazer mais, né? E falar menos. Aqui a Mafalda, né? E o Miguelito sentado na calçada, né? Esperando alguma coisa, esperando alguém fazer algo por mim, esperando que o meu líder resolva, esperando que o meu cliente não chame, que o meu colega seja mais legal. Não sou eu que tenho que ser mais legal, é o meu colega que tem que ser mais legal. Não sou eu que tenho que ser ético, é o meu colega que tem que ser mais ético, né? Então, tudo parte da gente, né? Seja um solucionador de problemas, eu não canso de dizer isso, tá? Quando eu tenho uma situação desafiadora no meu ambiente de trabalho, isso também é ser ético. Solucionar um problema. Isso também é ser ético. Tem muito colaborador aí para reclamar do problema. Para ir lá no colega e dizer, viu, tu viu o que aconteceu? Aquilo não deu certo com o cliente, o projeto, o orçamento, o documento, pagamento. Né? Agora, quando que eu penso assim, poxa, isso aqui é uma dificuldade recorrente, é um desafio recorrente, como é que a gente poderia resolver isso? Quais são as alternativas para? Seja um solucionador. Gente apontando o erro, gente apontando a falha, tem de penca, de graça. Agora, pessoas querendo inovar, querendo solucionar o problema, aqui é nessa conduta que eu vou ver o comportamento ético. Mas isso também está relacionado com a ética? Sim. No ambiente empresarial? Sim. Como é que eu me porto? Como é que eu soluciono? Para além do cuidado pessoal e do cuidado profissional, né? De novo, acho que é importante a gente falar aqui, né? Como é que eu me comporto socialmente? Ai, mas só me interessa dentro da... Não, né? A gente tem muito orgulho de vestir a camisa Paludo por aí, né? De estar numa empresa que valoriza tanto o colaborador e que a gente também faça por merecer esse respeito que a gente recebe na nossa conduta fora do ambiente, né? Entendendo que o que eu faço, sim, desde aquele troco a mais que você recebeu na padaria, você ficou para você e não devolveu, aquele lixo que você joga fora na janela do carro, às vezes do carro da empresa, né?
que a ética permeie as nossas relações dentro e fora da empresa, porque é isso que nos define, não só como profissionais, né, mas como cidadãos, como seres humanos, e nós queremos ter não só os melhores profissionais, nós queremos ter os melhores cidadãos, os melhores seres humanos conosco, tá? A gente precisa, de novo, né, liderar pelo exemplo. E aqui eu quero um exercício para vocês, nesses últimos minutos, que a gente faça um exercício, assim, uma autoanálise, não é o outro, é você. Né, a autorresponsabilidade. Eu tenho sido ético nas minhas relações, no meu comportamento, em especial no âmbito do trabalho? Eu tenho sido ético na interação com os meus colegas? Com os meus subordinados, com os meus superiores? Eu tenho liderado de modo ético? Tenho me relacionado de modo ético? O meu comportamento está pautado por essas características que a gente veio falando até agora, né? Cuidado, responsabilidade, respeito, né? Asseio pessoal, comunicação não violenta, assertiva. Eu tenho sido um exemplo? Não respondam, mas pensem, né? Pensem. E não depende do chefe a gente mudar, depende só da gente. Por isso que é importante entender o que é. Porque, poxa, talvez eu nem tenha me dado conta de que aquela conduta também é uma conduta ética esperada, né? Agora já não tem desculpa. E é ruim falar, é óbvio que é ruim falar, mas tem que estar claro que quando eu falo de comportamento ético, em especial o comportamento ético previsto nas regras da empresa, nas regras trabalhistas, nas regras civis, nas regras penais, eu sou sujeito à responsabilização, sim. Não é só, olha, não faça mais isso. Dependendo da minha conduta, eu posso ter responsabilização administrativa, trabalhista, civil. Eu tenho aí a lei anticorrupção, eu tenho a lei de assédio, eu tenho o Código Penal. Se eu sou uma profissional que tem um conselho de classe, eu tenho a responsabilidade ética também do meu conselho de classe. Eu falo que quando a gente tem filho pequeno, que ele é repreendido na escola, por exemplo, então ele chega em casa com uma suspensão da escola, ou foi repreendido na escola com alguma penalidade. Esse é o tipo de penalidade que ele vai se duplicar, né? Porque além da penalidade da escola, ele vai receber castigo da mãe, castigo do pai, ele vai ser penal. O pai vai dar uma chinelada, a mãe vai tirar direitos. Então, o mesmo ato, ele pode ter várias consequências. E na nossa vida profissional não é diferente. Se eu cometo, por exemplo, um assédio moral, sexual, eu vou ter uma penalidade trabalhista, eu vou ter uma penalidade civil, eu vou ter uma penalidade no âmbito penal, criminal. Então, o mesmo ato ele pode sofrer penalidades em diversas instâncias, em diversos ramos do direito. E a gente precisa estar atento a isso, né? Eu quero terminar com essa história, talvez vocês conheçam, mas é um conto, né? Dá conta de que há muito tempo atrás tinha um rei que, pressentindo o seu fim, ele chamou os súditos para responder 3 perguntas que eram grandes angústias dele, né? E ele prometeu honrarias para quem desse as melhores respostas ou a resposta perfeita. As perguntas foram: qual é o lugar mais importante do mundo? Qual é a tarefa mais importante do mundo? E qual é o homem mais importante do mundo? E não tendo tido respostas satisfatórias, ele ouviu falar de um velho sábio que disse: eu não quero honrarias. E ainda assim ele foi atrás do sábio e disse: bem, mesmo sem as honrarias, me responda. E o que o velho ancião disse? O lugar mais importante do mundo é onde você está agora. Porque é nesse lugar, nesse momento, que você vai conseguir viver e expressar as suas potências plenamente. Qual é a tarefa mais importante do mundo? É a que você tem que fazer. Não é a que você quer. É a que você tem que fazer. Naquele momento, naquele local. É aquela tarefa que lhe foi conferida. Por mais ou menos importante, por mais ou menos desafiadora. Essa é a tarefa mais importante do mundo.
E quem que é o homem mais importante do mundo? É aquele que precisa de você. É aquele, por ocasião, que você vai exercitar o que disse por aí ser a atitude mais nobre, né, que nós temos, que é a caridade, que é o bem para o outro. E às vezes, sem se dar conta, esse bem a gente faz para um cliente, para um colega, para um líder, para um liderado. Então, que a gente tenha isso em mente, que o nosso comportamento reverbera, que o que importa é o que eu posso fazer onde eu tô, com quem eu tô, e que nessas circunstâncias eu tenha sempre a melhor conduta de todas, a conduta mais respeitosa, a conduta mais ética possível. Gente, acreditem se quiser, mas eu estou pontualmente terminando, faltando 1 minuto. E eu deixo aqui os meus contatos, né? Tem aí as redes sociais, meu e-mail, meu telefone. Se eu puder ajudar vocês com qualquer coisa, contem sempre comigo. Queria de novo aqui agradecer a confiança da Paludo, permitir que eu venha aqui compartilhar um pouquinho do que a gente estuda em nome da Cielo, que é o escritório que eu represento. Dizer para vocês que é uma honra o modo ético como vocês me trataram, porque numa sexta-feira, às 4 da tarde, ter a atenção de todos vocês durante 58 minutos falando sobre ética não é para qualquer um. Acho que isso diz muito sobre vocês, sobre a empresa que vocês representam e sobre as pessoas que vocês são. Parabéns, obrigada. Eu estou me sentindo muito lisonjeada e respeitada por vocês. Durante toda a minha fala eu queria dizer isso, mas me permitam agora, porque não é simples. As distrações, elas são muitas e cada vez maiores. E a gente não quer saber de ética, a gente quer saber o que está rolando no Instagram, se alguém me chamou no WhatsApp, o que eu vou fazer na sexta-feira à noite. Muito obrigada pelo respeito. Obrigada. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Obrigada, Jéssica. Obrigada a todos que participaram. Até hoje o Ico questionou, ele disse assim: poxa, sexta-feira à tarde, vamos mudar esse dia, né? Vamos fazer, porque acaba que a gente sai daqui, vai para casa, né? Mas até algo que a gente vai ter que, né, no decorrer, repensar se a gente vai manter na sexta, vai mudar, por fato de que você é o que aprende aqui na sexta, depois você acaba não aplicando na prática no final de semana, normalmente, né? Assim, teoricamente, apesar que ética é ética em qualquer lugar, né, Jéssica? Mas não é algo que a gente vai sair daqui, colocar numa caixinha, ir para casa e segunda-feira pegar de volta, né? Não, Então, não, exato. exatamente. Que É a na gente troca possa, da. no final de semana também, né? Que a gente possa Exatamente. incorporar isso em todas as nossas atividades, dia a dia, momento a momento. No troco da padaria, como você falou, né? Enfim, tantas possibilidades que a gente tem para exercer essa competência aí. E eu quero agradecer, então, esse programa que a gente está desenvolvendo esse ano se chama Trilha de Treinamento, onde a gente convida algumas pessoas, né, que a gente conhece, admira, como é o teu caso, e que traz para dentro da empresa para trazer mesmo esse conhecimento, relembrar muitas coisas, né, e trazer como, de certa forma, regras, como você falou ali, né? São, na verdade, uma forma de apresentar as regras que a gente quer que as pessoas exerçam aqui dentro da empresa. Então, muito obrigada. Eu acho que você conduziu muito bem. Da minha parte, eu não tenho dúvidas. Alguém quer complementar aqui, já sabe? Não? Um de cada vez, pessoal. Bombinhas, vamos por partes. Agora, Bombinhas, passa a bola para Bombinhas. Ninguém tem dúvidas, Jéssica, mas queria só agradecer. Realmente foi um conteúdo bem rico, ficou todo mundo bem concentrado aqui, focado, prestando atenção. Para mim, valeu bastante a pena, acredito que para todos aqui. Então, muito obrigada aí pela colaboração mais uma vez. Obrigada. Passa a bola aí para Itajaí. Tá aí, Itajaí? Boa tarde, tudo Tá certo? aí, Leandro representando Itajaí. Não, nenhuma dúvida. Só agradecer a palestra aí, show de bola. Obrigada, Leandro.
Gramado agora. Bom, só queria agradecer, que foi bem produtivo, todo mundo estava tecendo comentários em alguns momentos, trazendo para a vivência, o que a gente já passou, e foi bem interessante. Agradecer a todos aí pela sexta-feira, que foi com chave de ouro, finalização. Muito bem. Viu? Tá gravado isso, tá? Tá Tá gravado. gravado que você disse que sexta-feira com ética fechou com chave de ouro. Muito obrigado. Isso vai ficar para a posteridade. Eu vou pedir para quem está aí com o computador, pode ser ou Jéssica, ou a Mari, ou a Paula, ou enfim, quem puder fazer um print de tela, todo mundo fica um sorrisinho aí, só para a gente registrar e depois postar. Posso, Jéssica, postar nas redes sociais? Com certeza. Tá gravado aí. Com certeza. Eu vou tentar aqui fazer, mas se alguém quiser fazer também, acho que... Vamos ver se eu consegui marcar aqui. Sim, eu consegui. Tá bom. Vou salvar. Então, tá certo. Muito obrigada, Jéssica, mais uma vez. Obrigada a toda a equipe. Desejo um bom final de semana a todos e até a próxima. Obrigada, Beijo, galera. gente. Bom final Beijo, de semana. Jéssica. Já que compartilho a gravação. Beijo. Tá bom, obrigada. Sextou. Vai lá, beijo, tchau, tchau.